E este 11 de outubro é o Dia Nacional de Combate à Obesidade. E para falar sobre o assunto, os desafios para quem busca o emagrecimento, a gente trouxe aqui mais uma vez a Adriana Pflister, que é psicóloga e trabalha também com esse processo de ajudar as pessoas a emagrecer, né, Adriana? Então, a obesidade, ela é uma doença ou é meramente uma questão estética? Então, a obesidade ela é uma doença, né? É uma doença endócrina. Algumas pessoas acham que é um transtorno alimentar, mas na verdade é uma doença endócrina. E pode ter, né, alguns transtornos psíquicos, psicológicos associados. E a grande questão que algumas pessoas têm dificuldade de entendê-la como doença, que até então pode não ter alguma comorbidade, né? Um diabetes associado, uma hipertensão, né, mas ela caracteriza por uma inflamação do corpo, né, uma inflamação que vai se tornando crônica, que vai trazendo prejuízo para a qualidade de vida e alguns riscos, inclusive, de morte. Ô, Adriana, então quais são os principais desafios aí para as pessoas que estão querendo começar, que já começaram, que enfrentam aí esse processo de emagrecimento? Então, os desafios são muitos porque, assim, a obesidade e o sobrepeso, eles têm fatores... É multifatorial, na verdade, né? Tem condições biológicas, sociais, culturais, psicológicas associadas, né? Então, vai precisar de muita questão de disposição, né, da pessoa, ir trabalhando pensamentos sabotadores, a própria questão das emoções. A questão de aderir a novos hábitos não é algo simples, que você tem que ficar repetindo a mesma coisa todo dia. Né? Então, sim, é complexo, envolve muita coisa, mas é possível. E tem muita gente que costuma fugir da dieta, da atividade física, isso chegam casos para vocês, as pessoas tentam se auto-sabotar mesmo nesse sentido? A gente fala que existem estágios, né, do emagrecimento. Tem aquela pessoa que, às vezes, o médico fala, a família fala, mas a pessoa acha que o problema não é com ela, acha que é todo mundo chato. Né? Já tem aquelas pessoas que identificam como um problema, mas ainda tem planos muito soltos, né? Não agem efetivamente para ter alguma mudança. E tem aquelas que já começaram e tal, e estão com dificuldade, às vezes, né, um quadro ansioso associado. Outros já estão no processo de manutenção, que também, né, é algo muito difícil, que ele dura a vida toda, né, não para. Então, tem essa questão toda. Né? E nesse processo aí que não é fácil, né, buscar o emagrecimento não é fácil, nesse processo tem algumas pessoas que ficam tentando atalhar e isso acaba prejudicando ainda mais a saúde, usando medicamentos, remédios, inclusive sem prescrição. Sim, sim. Isso é um problema também no dia a dia de vocês, profissionais de saúde. Sim, sim. Claro que existem casos, né, que o paciente já tentou várias coisas, acompanhados por profissionais, e que vai ser indicado uma medicação, mas existem, igual você falou, pessoas que querem ir rápido, né, pular etapa e tal, e na verdade, né, não vai adiantar, porque uma medicação, ela não muda o hábito, né? A pessoa não aderiu a um novo estilo de vida. Então, assim que ela parar, ela vai recuperar o peso e muitas vezes ganha até mais, né? Assim como a bariátrica também, né? Se a pessoa não trabalhar essa parte psicológica, né, a parte mental, muitas pessoas têm um reganho de peso, às vezes até mais do que, né, tinham antes. As emoções, então, interferem no processo de emagrecimento ou no processo né, que a pessoa está engordando, está ganhando aí mais peso? Sim, pessoas com sobrepeso, né, e obesidade, elas têm uma coisa em comum, que é a questão de regular as emoções através da comida. Né? Se eu estou ansioso, eu como; se eu estou com tédio, eu como; se eu estou triste, eu como. É como se fosse uma forma disfuncional de enfrentar essa emoção que está desconfortável e que eu não estou dando conta de lidar com ela. Porque tem alimentos que dão prazer. Sim, a própria indústria, né, ela tem ingredientes que fazem com que os alimentos ficam mais hiperpalatáveis. O próprio açúcar também tem, né, um sistema que faz com que a pessoa vá buscando mais e mais. Né? Então, tem sentido sim, que você falou. Então, tudo isso acaba virando uma bola de neve. Né? A pessoa está emocionalmente prejudicada, vai buscando alimentos e vai criando um outro problema de saúde para ela, né?
Isso, a gente fala que tem 3 esferas, assim, né? A gente falou da questão do comportamento, a questão emocional, mas tem também os próprios pensamentos sabotadores, né? A forma da pessoa pensar sobre o alimento, né? E sobre a própria imagem corporal também vai fazer com que ela coma mais. Adriana, o nosso tempo está terminando, mas eu queria que você trouxesse para o nosso telespectador, quem está nos assistindo, dicas para começar hoje o processo de emagrecimento. Então, tem jeito de começar hoje? Sim, sim. Na verdade, uma coisa muito importante, pode começar hoje, né, mas não ficar ansioso em relação ao próprio processo, né, que é muito comum, as pessoas quererem perder peso rápido, e essa ansiedade vai acabar gerando aquela questão, né, da regulação emocional. Então, assim, é paciência com você mesmo e com o próprio processo, né, e assim, curtindo o processo no sentido de aprender mesmo a gostar daquilo, e se recompensando pelo esforço, não pelo resultado, que nem sempre os resultados vão ser visíveis, né? E aí acaba que a pessoa desiste. Então, ir se recompensando pelo esforço, né? Acreditar na sua capacidade. A dica de hoje, então, é começar. Começar e a constância que, de fato, vai ter resultado, vai levar ao sucesso. Tá certo. Adriana, muito obrigado pela sua presença aqui na TVI mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu.